Um homem de visões, cujas palavras faladas tinham o poder de mudar o futuro de reinos inteiros. Um monarca tremendo de medo em seu trono real, consumido pelo desespero de deter uma nação que nenhuma força militar conseguia vencer. E preso entre essas duas figuras poderosas, um animal de carga, uma simples jumenta, que perceberia a glória do céu com muito mais clareza do que o famoso profeta sentado em suas costas. O que você está prestes a ouvir está entre os relatos mais estranhos e perturbadores registrados em toda a Escritura Sagrada. Nesta narrativa, o Todo-Poderoso vira todas as expectativas de cabeça para baixo, revelando as camadas da ambição humana, expondo a podridão do orgulho e demonstrando a natureza absolutamente inquebrantável da bênção divina. Um homem celebrado em todo o mundo antigo por sua percepção sobrenatural se encontrará completamente cego diante do mensageiro celestial, parado diretamente em seu caminho. Enquanto isso, um humilde animal de carga, um animal feito apenas para carregar cargas pesadas, pronunciará palavras de profunda sabedoria que cortam muito mais fundo do que qualquer coisa que o famoso profeta poderia dizer. Enquanto viajamos juntos através deste relato, vamos descobrir a razão misteriosa pela qual o Todo-Poderoso deu tanto uma negação firme quanto uma permissão surpreendente para o mesmo pedido. Estaremos presentes naquele momento chocante quando a voz de uma jumenta corta a névoa espessa da vaidade de um profeta. E ouviremos atentamente uma profecia antiga, que atravessa centenas e centenas de anos, apontando com clareza inconfundível para uma estrela brilhante aparecendo sobre a pequena cidade de Belém e para um cetro real destinado a governar todas as nações da terra. Veja bem, esta história pertence a Balaão, mas também pertence a cada um de nós. Pense nisso com cuidado. Quantas vezes corremos atrás do que parecia uma oportunidade de ouro, enquanto ignorávamos completamente os sinais de alerta que Deus colocou diretamente em nosso caminho? Com que rapidez falamos palavras bonitas sobre seguir a vontade de Deus, enquanto secretamente guardamos a esperança de que, de alguma forma, receberemos permissão para buscar o que nossos próprios corações realmente desejam? Considere este pensamento perturbador. Se uma simples jumenta possuía a capacidade de ver o que um profeta celebrado perdeu completamente, que coisas importantes nós mesmos podemos estar deixando passar quando nossos corações estão divididos entre obediência e ambição egoísta? Você está prestes a testemunhar a prova de que nenhum poder existente em qualquer lugar desta terra possui a capacidade de reverter ou cancelar uma bênção que o próprio Deus declarou. E a primeira pessoa que teve que aprender esta lição difícil foi um monarca amedrontado, cujo nome era Balaque. Espalhando-se pelas colinas secas e empoeiradas da terra de Moabe, a atmosfera estava carregada de ansiedade não dita e tensão crescente. Rumores sussurrados viajavam mais rápido do que os ventos quentes do deserto podiam soprar. Uma enorme população de pessoas tinha surgido da terra do Egito, e em todos os lugares por onde essa multidão passava, reinos estabelecidos desmoronavam em pó. Governantes poderosos comandando exércitos fortes e experientes, vivendo atrás de muralhas fortificadas, protegidos por barreiras de pedra sólida, todos tinham desmoronado e caído quando este povo se aproximava. Sua série de vitórias impossíveis não vinha de armas superiores ou táticas militares. Seu sucesso fluía diretamente da presença de um Deus poderoso que pessoalmente lutava suas batalhas em seu favor. Balaque, o rei reinante sobre toda Moabe, se posicionou na varanda elevada de seu palácio, seus olhos preocupados fixos firmemente no horizonte distante. Bem longe, espalhando-se como ondas infinitas rolando sobre uma praia arenosa,
estendia-se um mar incontável de tendas pertencentes à nação de Israel. Famílias comuns reunidas ao redor de fogueiras crepitantes, preparando suas refeições da noite. Crianças pequenas riam e brincavam na areia quente. Homens e mulheres idosos sentavam-se sob o manto de estrelas, compartilhando histórias antigas com as gerações mais jovens. Para os olhos amedrontados do rei Balaque, esta cena doméstica pacífica parecia mais aterrorizante do que enfrentar batalhões organizados de soldados armados e treinados. O número deles é simplesmente grande demais. Ele sussurrou baixinho, sua voz tensa e apertada com pavor crescente. Se este povo decidir se levantar e se mover contra nossa nação, Moabe será completamente consumida e devorada, assim como a grama seca desaparece diante de um incêndio violento. Este medo profundo e paralisante empurrou o rei em direção a uma conclusão desesperada e perigosa. Balaque entendia com certeza que as pontas afiadas das lanças de seus soldados nunca poderiam perfurar o escudo invisível que este Deus poderoso fornecia ao seu povo. O rei precisava de um tipo completamente diferente de arma, algo que não podia ser visto com olhos humanos, mas ainda assim possuía tremendo poder destrutivo. Em todo o mundo antigo, maldições faladas eram temidas tanto quanto espadas afiadas, desembainhadas para a batalha. Palavras faladas pela pessoa certa, alguém com genuína autoridade espiritual, tinham o poder de determinar se um reino experimentaria vitória ou sofreria ruína completa. E havia um nome em particular que as pessoas sussurravam com uma mistura de profundo respeito e cautela cuidadosa, sempre que assuntos de bênçãos e maldições surgiam. Esse nome era Balaão. Este Balaão não era um adivinho comum ou vidente qualquer. Sua reputação de precisão sobrenatural tinha se espalhado muito além de todas as fronteiras nacionais. Sempre que Balaão pronunciava uma bênção sobre alguém, prosperidade visível e sucesso confiavelmente seguiam. Sempre que ele proferia uma maldição contra um inimigo, destruição rápida inevitavelmente caía sobre eles. Reis poderosos ativamente buscavam seus serviços e nações inteiras o tratavam com o mais alto respeito. Se algum ser humano caminhando sobre a terra possuía a capacidade de virar a maré dos acontecimentos contra a aparentemente invencível nação de Israel, o rei Balaque acreditava firmemente que Balaão era certamente esse homem. Agora, Balaão vivia longe das fronteiras de Moabe, completamente fora do círculo interno de profetas e conselheiros que normalmente serviam à corte de Balaque. Mas essa distância geográfica não importava para o rei amedrontado. Seu medo avassalador silenciou completamente qualquer cautela natural que ele pudesse ter sentido. O monarca desesperado tomou sua decisão sem hesitação. Ele pagaria de bom grado qualquer preço exigido. Ele ofereceria com alegria qualquer honra solicitada. Nada era custoso demais se apenas Balaão concordasse em vir e ajudar. Mensageiros reais foram rapidamente convocados ao palácio e carregados com promessas extravagantes de riqueza, influência e glória duradoura. Esses homens cavalgariam seus cavalos mais rápidos através de rios transbordantes e vales profundos até chegarem à casa distante onde o famoso profeta residia. A missão atribuída a eles não poderia ter sido mais clara. Tragam Balaão de volta para a terra de Moabe e, através das maldições poderosas que fluem de sua boca, enfraqueçam e alejem a nação de Israel. Já neste ponto inicial de nossa história, podemos detectar o sussurro de profunda ironia. O rei Balaque tremia de terror diante dos vastos números da população de Israel, porém, notavelmente, ele não mostrava nenhum medo do Deus de Israel. O rei tolo imaginava que suas moedas de ouro podiam comprar algo que o próprio céu já tinha permanentemente selado e estabelecido.
Ele realmente acreditava que uma maldição humana poderia de alguma forma desfazer o que o Criador Eterno havia abençoado com sua própria voz. Na névoa de seu desespero, o governante de Moabe ignorou completamente a única verdade mais importante em toda a situação. Nenhuma quantidade de riqueza acumulada, nenhuma quantidade de altares sacrificiais construídos e queimando, possuía qualquer poder para mudar ou reverter uma palavra que o Senhor já havia falado. E apesar desta realidade óbvia, os mensageiros reais continuaram cavalgando, carregando consigo o medo desesperado do rei, cuidadosamente embrulhado em promessas brilhantes de tesouro terreno. Muito em breve, o profeta Balaão ouviria esta convocação real, e a longa estrada que levava a Moabe oficialmente começaria. Localizado longe dos grandes palácios e cortes reais de Moabe, em uma região mais tranquila do mundo abençoada, com árvores sombreadas e riachos fluindo, vivia um homem chamado Balaão. Sua casa era simples e modesta na aparência, porém seu nome era falado com reverência em salas do trono e cortes reais por muitos reinos. Ele carregava uma reputação que muito poucos indivíduos no mundo antigo podiam legitimamente reivindicar como sua. Quaisquer palavras que Balaão falasse com autoridade se cumpriam exatamente como ele declarava. Reis poderosos temiam o que ele pudesse dizer sobre eles. Príncipes ricos o honravam com presentes caros. Nações inteiras sussurravam nervosamente sobre suas bênçãos e suas terríveis maldições. Para este homem notável, palavras faladas funcionavam como armas poderosas, ativamente moldando e direcionando os destinos de indivíduos e reinos. Foi precisamente a este homem famoso que os mensageiros exaustos do rei Balaque finalmente chegaram após sua longa jornada. Poeira espessa da estrada ainda se agarrava às suas roupas de viagem enquanto desciam de seus cavalos cansados, seus corpos pesados pelo fardo do medo desesperado de seu rei. Com cortesia cuidadosamente praticada e protocolo formal, eles se curvaram diante do profeta e entregaram seu pedido urgente e desesperado. Um povo grande e numeroso surgiu da terra do Egito, eles explicaram. Esta vasta multidão agora cobre a face visível da terra onde quer que se olhe, e eles se estabeleceram diretamente em frente ao nosso território. Nós imploramos que você venha conosco e pronuncie uma maldição sobre eles, porque o poder deles é simplesmente grande demais para nosso rei lidar. Se você nos ajudar, talvez então nossos exércitos consigam derrotá-los e expulsá-los permanentemente de nossa região. Nosso rei prometeu recompensá-lo com grandes riquezas, incluindo prata, ouro e posições da mais alta honra em sua corte real. O profeta Balaão deixou seus olhos pensativos pousarem sobre os rostos destes mensageiros ansiosos. A oferta que eles traziam era inegavelmente tentadora e atraente. As imagens mentais de baús de tesouro transbordando com metais preciosos, de receber reconhecimento generalizado e fama e de ganhar influência ainda maior por todo o mundo conhecido, pressionavam firmemente sua imaginação ativa. Porém, apesar do apelo destas promessas, algo dentro dele hesitou. Diferente dos adivinhos comuns e praticantes espirituais que serviam outras nações, Balaão tinha pessoalmente encontrado e se comunicado com o Deus do céu, a única divindade verdadeira cuja voz trovejava com autoridade absoluta sobre toda a criação. Quaisquer que fossem os desejos que ardiam dentro do coração ambicioso de Balaão, ele entendia que não podia tomar nenhuma ação sem primeiro consultar o Senhor e receber permissão. Naquela mesma noite, na privacidade quieta de sua câmara pessoal, Balaão se prostrou em oração. Senhor, homens importantes vieram a mim trazendo uma oferta de um rei, ele disse. Eles estão me pedindo para pronunciar uma maldição sobre um povo que está marchando através da terra,
O que devo fazer? Diga-me como devo responder a eles. A resposta do céu veio rápida e imediatamente, falada sem qualquer ambiguidade ou linguagem obscura, não deixando absolutamente nenhum espaço para negociação ou compromisso. No livro de Números, capítulo 22, versículo 12, Deus declarou com clareza inconfundível: Você não irá com estes homens. Você não amaldiçoará este povo, pois eles são abençoados por mim. Palavras mais claras e diretas simplesmente não poderiam ter sido faladas por ninguém. A nação de Israel era completamente intocável por causa de seu relacionamento de aliança com seu Deus poderoso. Nenhuma maldição sussurrada ou gritada por qualquer língua humana, nenhum lucro tentador oferecido por qualquer rei rico, nenhum poder estrangeiro marchando com exércitos poderia jamais quebrar ou danificar o que o Todo-Poderoso havia firmemente estabelecido. Quando a manhã chegou e a luz do sol encheu sua casa, Balaão ficou de pé com dignidade composta diante dos mensageiros que esperavam e falou com um tom medido e cuidadoso. Vocês devem retornar para sua própria terra, ele os informou, pois o Senhor recusou me dar permissão para acompanhá-los nesta jornada. À primeira escuta, sua resposta certamente soou impressionantemente justa e obediente. Mas preste muita atenção aos detalhes sutis escondidos dentro de suas palavras. Balaão não declarou corajosamente: A nação de Israel é abençoada pelo Deus Todo-Poderoso e, portanto, não pode ser amaldiçoada por nenhum humano. Ele não anunciou corajosamente: Seria perverso e maligno para qualquer um se opor à vontade do Deus Altíssimo. Em vez disso, ele cuidadosamente enquadrou sua resposta apenas como Deus não o permitindo ir no momento. Ao falar desta forma, ele deixou a porta levemente aberta, apenas uma pequena fresta, mas aberta mesmo assim. Os mensageiros desapontados começaram sua longa jornada de retorno a Moabe, seus rostos pesados com o fardo do fracasso e más notícias. Quando finalmente ficaram diante do rei Balaque e relataram a recusa de Balaão, a frustração fervilhante do rei imediatamente se acendeu em raiva ardente. O profeta resiste ao meu convite apenas porque minha oferta inicial não foi generosa o suficiente. Balaque murmurou com amarga determinação: Eu simplesmente enviarei homens mais importantes, carregando promessas muito maiores da próxima vez. Este Balaão não recusará meu pedido novamente. E assim, o palco foi cuidadosamente preparado para o que viria a seguir. Um profeta com um coração dividido e conflitado havia falado palavras refletindo a verdade de Deus, porém ele as entregou sem convicção genuína ou compromisso total. Um rei amedrontado estava completamente preparado e determinado a tentar mais uma vez com maior pressão. E durante todo esse tempo, o céu estava observando de perto, pronto para expor e revelar as verdadeiras intenções escondidas dentro do coração humano. O rei Balaque certamente não era um homem que aceitava derrota facilmente ou desistia após um único revés. Quando sua primeira delegação de mensageiros retornou ao palácio sem sucesso, a frustração do rei ardia quente dentro de seu peito. Talvez Balaão só resista ao meu pedido porque a oferta inicial que enviei foi simplesmente pequena demais e pouco impressionante, ele raciocinou consigo mesmo. Muito bem, então. Eu aumentarei dramaticamente as apostas desta vez e tornarei a recusa impossível. Agindo com base nesta nova estratégia, Balaque cuidadosamente reuniu príncipes de posição ainda mais alta e maior importância do que aqueles que havia enviado antes. Estes eram homens vestidos com as roupas mais custosas disponíveis, carregando promessas e ofertas muito mais pesadas do que qualquer coisa previamente mencionada. Junto com estes impressionantes oficiais, viajava o medo desesperado do rei, cuidadosamente embrulhado em ouro brilhante e promessas de grande honra.
Mais uma vez, a delegação real cavalgou através de amplos vales e atravessou rios caudalosos, viajando muitos dias até chegarem à casa do famoso profeta. Desta vez, suas palavras cuidadosamente escolhidas carregavam tanto intensidade urgente quanto elogios lisonjeiros. Ó grande e renomado profeta, eles começaram respeitosamente: nosso rei implora a você das profundezas de seu coração. Por favor, não recuse seu pedido desta vez. Se você concordar em vir conosco para Moabe, o rei derramará sobre você a maior honra imaginável. Quaisquer palavras que você falar, quaisquer pedidos que fizer, ele imediatamente fará por você. Riqueza além da contagem, influência por todo o reino, uma posição exaltada de poder e prestígio. Todas estas recompensas e mais pertencerão a você. A única coisa que pedimos em troca é que você amaldiçoe este povo problemático para nós. No fundo de seu peito, Balaão sentiu seu coração começar a bater mais rápido com excitação. O primeiro grupo de mensageiros já havia agitado sua imaginação com sua oferta inicial. Esta segunda delegação atingiu ainda mais profundamente o núcleo de seus desejos. Com palavras cuidadosas e deliberadas, ele deu sua resposta. Mesmo se o rei Balaque generosamente me desse seu palácio inteiro, completamente cheio até o teto com prata e ouro, eu não poderia fazer absolutamente nada além do comando específico do Senhor meu Deus. Suas palavras certamente soaram impressionantemente justas e humildes. Porém, abaixo da superfície daquelas frases de som nobre, uma faísca perigosa de ambição egoísta continuava a arder e brilhar. Se o coração de Balaão estivesse verdadeiramente e completamente rendido à vontade de Deus, ele teria dispensado estes mensageiros imediatamente, sem qualquer discussão adicional. Em vez disso, ele adicionou algo muito revelador à sua resposta. Por favor, fiquem aqui em minha casa esta noite, ele disse, e eu consultarei mais uma vez o Senhor para ver o que mais ele pode me dizer sobre este assunto. Mas pare e considere isto cuidadosamente, porque alguém precisaria perguntar novamente sobre algo que já havia sido claramente respondido. O comando divino já havia sido dado sem qualquer incerteza. Israel era abençoado e protegido pelo próprio Deus. A resposta era final e completa. Não havia mais nada para discutir ou negociar. Porém, o coração dividido e conflitado de Balaão, desesperadamente, ansiava ouvir um resultado diferente desta vez. Talvez ele secretamente pensou: o Deus do céu possa mudar sua mente e me dar a permissão que verdadeiramente desejo. Naquela noite, na escuridão, o Senhor veio a Balaão com uma resposta que era tanto surpreendente quanto cheia de perigo oculto. No livro de Números, capítulo 22, versículo 20, Deus falou estas palavras ao profeta: se estes homens vieram para te convocar, então levante-se e vá com eles em sua jornada. Mas entenda isto claramente: somente a palavra exata que eu falar a você, essa e nada mais, você deverá fazer ou dizer. Permissão foi oficialmente dada, porém o céu não havia verdadeiramente aprovado o que estava acontecendo. Uma porta se abriu, mas seu propósito era expor e revelar o que estava verdadeiramente escondido no fundo do coração de Balaão. Às vezes, o Todo-Poderoso concede exatamente o que persistentemente exigimos, não porque ele aprova, mas especificamente para trazer nossas verdadeiras intenções à luz, onde possam ser vistas claramente. O que parece na superfície ser liberdade, pode, na verdade, ser julgamento divino, cuidadosamente disfarçado. Quando a primeira luz da aurora apareceu no horizonte, Balaão levantou-se de sua cama com excitação ansiosa. Ele rapidamente selou sua fiel jumenta, sua mente já correndo à frente para imaginar as honras e recompensas, esperando por ele na corte real de Moabe.
Embora Deus tivesse claramente falado palavras de restrição e cautela, o coração do profeta não estava firme ou totalmente comprometido com a obediência. Ele tolamente acreditava que poderia caminhar com sucesso sobre uma linha perigosa, cuidadosamente equilibrado entre obediência genuína a Deus e a busca de seus próprios desejos egoístas. Mas o céu não havia sido enganado por sua demonstração exterior de conformidade. A Escritura deixa isto absolutamente claro no livro de Números, capítulo 22, versículo 22, onde lemos que a ira de Deus se acendeu e ardeu intensamente, porque Balaão foi nesta jornada. O profeta se considerava perfeitamente obediente e dentro dos limites adequados. Porém, o Senhor, que vê todos os corações claramente, julgou as verdadeiras motivações escondidas abaixo da superfície. Balaão estava caminhando sob o que parecia ser permissão divina, porém, simultaneamente, ele se movia diretamente sob oposição divina. A estrada à frente não seria suave ou fácil. Ela se tornaria uma confrontação dramática, um encontro que mudaria o curso da vida de Balaão para sempre. O sol mal havia subido acima das colinas distantes, quando Balaão subiu nas costas de sua jumenta e começou a viajar com os distintos príncipes de Moabe, cavalgando ao seu lado. Para os olhos dos homens importantes que o acompanhavam, a cena devia parecer um momento de grande triunfo e sucesso. Ali estava o renomado profeta de fama, finalmente atendendo ao chamado urgente de um rei poderoso, mas completamente invisível para qualquer um destes viajantes humanos. A ira ardente do Senhor queimava com intensidade. Permissão para fazer esta jornada tinha sido tecnicamente concedida, sim, mas a ambição e ganância subjacentes do profeta tornavam cada passo à frente naquela estrada cada vez mais perigoso. O que Balaão genuinamente acreditava que se tornaria seu caminho glorioso em direção à riqueza e reconhecimento era, na verdade, em realidade oculta, uma estrada perigosa, levando diretamente a uma confrontação divina. E então, os céus acima decidiram intervir de uma forma dramática e inconfundível. A Escritura Sagrada nos revela no livro de Números, capítulo 22, versículo 22, que o anjo do Senhor se posicionou diretamente no meio da estrada, parado ali com uma espada desembainhada segura firmemente em sua mão, pronto para a batalha. Um anjo poderoso tinha tomado sua posição como guerreiro celestial, parado ali especificamente para resistir e se opor ao progresso de Balaão. A lâmina afiada de sua espada capturava a luz da manhã e brilhava com brilho aterrorizante. Porém, notavelmente, Balaão, este homem que havia construído toda a sua reputação em ser capaz de ver o reino espiritual, não percebeu absolutamente nada de incomum. A própria pessoa que deveria possuir a capacidade sobrenatural de discernir a presença de Deus estava completa e totalmente cega ao que estava diretamente diante dele. A humilde jumenta caminhando abaixo dele, no entanto, via tudo com perfeita e completa clareza. Ela podia ver exatamente o que seu famoso mestre não podia. O primeiro de 3 encontros dramáticos ocorreu em uma seção de caminho aberto, com campos se estendendo de ambos os lados. O poderoso anjo estava bloqueando a estrada à frente, sua espada brilhando com luz sobrenatural, pronta para golpear. A jumenta, vendo esta visão aterrorizante, subitamente desviou bruscamente do caminho e vagou diretamente para o campo aberto ao lado da estrada. Balaão ficou surpreso e profundamente envergonhado por este comportamento inesperado, especialmente com os importantes príncipes de Moabe observando cada movimento seu. Em sua frustração e humilhação, ele ergueu seu cajado de madeira e golpeou a jumenta com força em seu corpo. Para sua percepção humana limitada, o comportamento dela parecia nada mais que teimosia animal desafiadora.
Mas o céu acima via algo inteiramente diferente. O céu reconhecia um ato de pura misericórdia acontecendo. O segundo encontro dramático ocorreu um pouco mais adiante na jornada, em uma seção estreita da estrada que passava entre as paredes de pedra de um vinhedo. O anjo do Senhor se moveu à frente e se posicionou para bloquear completamente esta passagem apertada. A fiel jumenta, vendo o guerreiro celestial bloqueando seu caminho mais uma vez, pressionou seu corpo com força contra uma das paredes de pedra em uma tentativa desesperada de passar espremida sem se aproximar da espada mortal do anjo. Ao fazer isso, ela acidentalmente esmagou o pé de Balaão dolorosamente contra as pedras ásperas da parede. Dor aguda e intensa atravessou a perna do profeta, e em sua fúria crescente pelo que ele percebia como contínuo mau comportamento animal, ele ergueu seu cajado e golpeou a jumenta uma segunda vez, ainda mais forte do que antes. Ainda completamente cego à realidade espiritual ao seu redor, ainda ardendo com raiva egoísta, ainda completamente perdendo a mão protetora de Deus, estendida contra sua jornada perigosa. O terceiro e último encontro ocorreu no ponto mais estreito ao longo de toda a estrada, uma seção tão apertada e confinada que não havia absolutamente nenhum espaço para a jumenta virar para nenhum dos lados. O anjo estava ali completamente inamovível, sua espada reluzente agora erguida no alto, pronta para derrubar qualquer um que ousasse se aproximar. A jumenta, tremendo de medo diante da visão à sua frente, simplesmente desabou e afundou no chão sob o peso de Balaão, incapaz de se mover para a frente e incapaz de virar para o lado. E o profeta, agora completamente consumido com raiva cega, diante deste comportamento animal aparentemente impossível, a espancou selvagemente uma terceira vez. 3 avisos separados haviam sido dados. 3 atos distintos de misericórdia divina haviam sido demonstrados. 3 golpes violentos haviam sido desferidos em completa cegueira espiritual. E então, algo absolutamente extraordinário aconteceu. Algo que nunca havia acontecido antes em toda a história registrada. O livro de Números, capítulo 22, versículo 28, registra estas palavras notáveis. Então, o Senhor abriu a boca da jumenta e ela falou diretamente a Balaão, dizendo: "O que eu fiz para merecer este tratamento de você, que você me golpeou estas 3 vezes separadas?" Tire um momento para imaginar completamente esta cena incrível se desenrolando. Um simples animal de carga, um animal que havia permanecido em silêncio durante toda a sua existência, estava agora raciocinando e falando inteligentemente com o célebre profeta que cavalgava em suas costas. E Balaão, tão completamente cegado por sua raiva ardente e orgulho frustrado, realmente respondeu a este animal falante sem demonstrar qualquer choque ou surpresa pelo que estava acontecendo. "Você me fez de completo idiota na frente destes homens importantes", ele gritou para ela. "Se eu tivesse uma espada afiada disponível em minha mão agora, eu te mataria imediatamente por esta humilhação." A jumenta respondeu a ele com palavras calmas e razoáveis. "Eu não sou sua fiel jumenta, o mesmo animal que você montou durante toda a sua vida, até o dia de hoje. Eu alguma vez me comportei desta forma antes? Eu alguma vez te dei qualquer razão para duvidar de minha obediência?" E Balaão, completamente preso e pego de surpresa pela lógica simples do argumento deste animal, só pôde murmurar uma resposta quieta e envergonhada. "Não, você não deu." Naquele momento preciso de admissão, Deus abriu os olhos espirituais de Balaão e ali parado diretamente diante dele, apareceu o anjo do Senhor em toda a sua glória aterrorizante. A espada mortal permanecia desembainhada e pronta, o rosto celestial severo e cheio de julgamento justo. Uma onda de medo avassalador surgiu através de cada fibra do ser do profeta, e ele imediatamente caiu para frente, pressionando seu rosto contra o chão empoeirado em completa submissão.
O anjo falou com autoridade, que abalou Balaão até o âmago. Por que você bateu em sua fiel jumenta estas 3 vezes? Ouça com atenção o que eu te digo agora. Eu vim especificamente para me opor a você e bloquear seu caminho, porque o caminho que você escolheu trilhar é perverso e corrupto aos meus olhos. Sua jumenta me viu parado na estrada e sabiamente se desviou do perigo cada vez. Se ela não tivesse feito isso, se ela tivesse continuado caminhando em minha direção, eu certamente teria te matado com minha espada e permitido que ela vivesse. O peso esmagador desta ironia deve ter pressionado Balaão como uma montanha de pedras. O profeta que construiu toda a sua carreira e reputação, alegando visão espiritual sobrenatural, tinha estado completamente cego. O simples animal que ele havia espancado e desprezado, na verdade, possuía mais discernimento genuíno do que ele. O anjo havia declarado a verdade claramente e sem suavizar. As intenções mais íntimas de Balaão eram corruptas e poluídas. Seu caminho escolhido era tortuoso e ofensivo ao céu. Ele havia sido poupado da morte certa apenas através da misericórdia de Deus, trabalhando através de uma humilde criatura que caminhava abaixo dele. Completamente abalado e tremendo de medo, Balaão abriu sua boca e fez uma confissão. Eu pequei grandemente, ele admitiu. Eu não sabia que você estava parado na estrada para se opor à minha jornada. Se meu avanço te desagrada de qualquer forma, eu voltarei imediatamente e retornarei para minha casa. O anjo lentamente abaixou sua espada reluzente e entregou uma ordem severa e séria ao profeta humilhado. Você pode continuar em frente e ir com estes homens para Moabe, mas entenda este comando claramente. Você deve falar somente e exatamente a palavra que eu te disser para falar. Nada mais e nada menos. Balaão se levantou lentamente do chão, profundamente humilhado, porém ainda permanecendo sob o olhar atento do céu. Seu coração mais íntimo e suas motivações ocultas haviam sido completamente expostos para todos verem. Sua celebrada reputação como profeta poderoso não podia protegê-lo da correção e disciplina divinas. A jumenta, o anjo, a espada desembainhada, todos os 3 testificavam juntos uma única verdade inabalável. A verdadeira obediência nunca é medida apenas por ações externas ou palavras faladas. Ela é medida pela rendição completa do coração, à vontade e autoridade de Deus. E assim, Balaão continuou sua jornada em direção à terra de Moabe. Mas ele não era mais o vidente confiante e seguro de si que havia sido quando deixou sua casa. Agora, ele viajava como um homem que havia vislumbrado quão terrivelmente perto ele havia chegado de sua própria destruição. Porém, a estrada que se estendia diante dele estava longe de terminar. Maiores revelações e encontros mais poderosos ainda o esperavam entre as colinas de Moabe. A procissão viajante finalmente chegou às colinas elevadas que davam vista para o vasto acampamento de Israel espalhado abaixo. O rei Balaque, inquieto com ansiedade nervosa e mal conseguindo conter sua impaciência, não perdeu tempo com gentilezas ou saudações formais. Ele imediatamente conduziu Balaão a um lugar alto de adoração, onde as incontáveis tendas de Israel se estendiam pelo vale como um vasto mar de lona branca, brilhando lindamente sob os raios fortes do sol. Para os olhos amedrontados do rei, esta visão massiva não representava nada além de pavor e destruição iminente. Mas para os olhos do céu, olhando de cima, era uma bela imagem da promessa divina sendo fielmente cumprida. O rei Balaque havia ordenado que seus servos preparassem altares para sacrifício, 7 deles no total, cada um carregado com ofertas de touros e carneiros. O rei tolo realmente acreditava que a quantidade e o custo do ritual religioso poderiam de alguma forma influenciar e inclinar o resultado a seu favor.
Ele imaginava que o Deus de Israel poderia ser comprado e manipulado com ofertas impressionantes, como se o Todo-Poderoso fosse alguma divindade local que pudesse ser subornada. Com antecipação ansiosa brilhando em seus olhos, o rei se virou para encarar o profeta e fez seu pedido urgente. Agora fale a maldição sobre eles para mim. Destrua-os com suas palavras. Balaão, ainda profundamente sóbrio pelo aviso aterrorizante que havia recebido do anjo na estrada, se afastou do rei para buscar uma palavra do Senhor. E a palavra de Deus veio a ele com clareza inconfundível e firmeza inflexível. Quando o profeta retornou para ficar diante do rei que esperava, os olhos de Balaque brilhavam com expectativa gananciosa, antecipando completamente palavras de destruição e maldição. Em vez das maldições que o rei desesperadamente queria ouvir, a voz de Balaão trovejou pelo topo da colina com palavras de poderosa bênção. Da distante terra de Arã, o rei Balaque me trouxe aqui. O profeta proclamou em voz alta. O rei me ordenou dizendo, venha e amaldiçoe os descendentes de Jacó para mim. Venha e pronuncie palavras de denúncia contra Israel. Mas como posso eu possivelmente amaldiçoar alguém a quem o próprio Deus não amaldiçoou? Como posso eu denunciar alguém a quem o próprio Senhor não denunciou? Do topo destas alturas rochosas, eu posso vê-los claramente. Destas colinas elevadas, eu olho para baixo e os contemplo. Eles são um povo que habita à parte de todas as outras nações, separado e distinto, não contado ou numerado entre os povos comuns da terra. Estas palavras inesperadas atingiram os ouvidos do rei Balaque como o golpe pesado do martelo de um ferreiro. A nação de Israel havia sido declarada um povo separado e especialmente escolhido pelo próprio Deus. Eles eram completamente intocáveis por quaisquer esquemas ou planos humanos, muito além do alcance do medo desesperado de Balaque. O rosto expectante do rei caiu dramaticamente, suas feições se contorcendo com choque e amarga decepção. Este não era o poder sobrenatural que ele havia pago tanto dinheiro para comprar. O que você fez comigo? O rei gritou em angústia e frustração. Eu te trouxe aqui de uma terra distante, especificamente para amaldiçoar meus inimigos e destruí-los. Em vez de amaldiçoar, você pronunciou poderosa bênção sobre eles. Balaão respondeu ao rei furioso com um tom de calma certeza que não podia ser abalada. Não devo eu falar exatamente o que o Senhor coloca em minha boca? Eu não tenho escolha neste assunto. Eu só posso dizer o que Deus me ordena dizer. Aqui a lição essencial de toda esta história emerge com perfeita clareza para todos entenderem. A bênção que Deus pronuncia sobre seu povo escolhido é absolutamente irrevogável. Ela não pode ser retirada ou cancelada. Nenhuma maldição falada por qualquer língua humana pode anulá-la. Nenhum inimigo, não importa quão poderoso ou determinado, pode desfazer o que Deus fez. A verdadeira fonte da força de Israel nunca veio de seu poder militar ou de sua grande população. Sua força fluía inteiramente da palavra inabalável e eterna de seu Deus da aliança. E ainda assim, o rei Balaque, completamente cegado por seu medo avassalador e orgulho teimoso, não estava pronto para aceitar a derrota e desistir de sua busca. Ele se convenceu de que talvez outra tentativa de um local diferente pudesse de alguma forma produzir um resultado diferente e mais favorável. O rei desesperado de Moabe absolutamente se recusou a abandonar seu objetivo tão facilmente. E assim, o palco foi cuidadosamente preparado para um segundo oráculo profético. Balaque permaneceu furioso com o que havia acontecido, porém não foi dissuadido de tentar novamente. Se um lugar alto sagrado não havia produzido os resultados desejados, então talvez outro ponto de observação com vista para o acampamento pudesse funcionar melhor.
Agarrando-se a esta esperança desesperada, o rei conduziu Balaão a um local chamado Campo de Zofim, outra altura elevada com uma visão clara do extenso acampamento israelita abaixo. Mais uma vez, o rei ordenou que 7 altares fossem construídos e erguidos. Mais uma vez, sacrifícios caros de touros e carneiros foram oferecidos. Mais uma vez, fumaça subiu ao céu das ofertas queimadas. Balaque teimosamente se agarrava à esperança tola de que sua persistência e determinação poderiam, de alguma forma, dobrar a vontade divina para corresponder aos seus próprios desejos. Balaão se retirou da presença do rei mais uma vez, buscando ouvir uma palavra do Senhor. E mais uma vez, a palavra de Deus veio a ele, inabalável em sua autoridade e absoluta em sua certeza. Quando o profeta retornou para onde o rei esperava ansiosamente, Balaque se inclinou para a frente com ansiedade desesperada, faminto por palavras de maldição e destruição contra seus inimigos. Em vez de maldições, no entanto, o profeta entregou uma revelação ainda mais poderosa e abrangente do que a primeira havia sido. Levante-se de onde você está sentado, Balaque, e ouça atentamente minhas palavras. Dê sua total atenção a mim, filho de Zippor. Deus não é um mero ser humano para que ele conte mentiras. Ele não é um filho mortal do homem para que ele mude de ideia sobre algo. Deus alguma vez falou uma promessa e falhou em cumpri-la? Ele alguma vez declarou algo e falhou em levá-lo à conclusão? Ouça com atenção o que eu digo. Eu recebi um comando direto do céu para abençoar este povo. O próprio Deus os abençoou com sua própria voz e eu não tenho absolutamente nenhum poder para revogar ou cancelar o que ele fez. A bênção que Deus havia pronunciado não era algum decreto frágil ou temporário que pudesse ser revertido por esforço humano. Ela estava firmemente enraizada e fundamentada no caráter eterno e imutável do próprio Deus. Reis humanos podem mudar de ideia e reverter suas decisões. Profetas e líderes espirituais podem tropeçar e cair em erro. Porém, o Senhor do céu nunca vacila de sua palavra. Nunca. Sua promessa falada permanece tão fixa e permanente quanto as estrelas nos céus acima. Balaão continuou entregando sua mensagem profética com poder e autoridade crescentes. O Senhor não observou maldade em Jacó. Ele não viu problema ou transgressão em Israel. O Senhor, seu Deus, caminha entre eles e está pessoalmente presente com eles. O grito triunfante de seu rei ecoa através de seu acampamento. O próprio Deus os trouxe para fora da terra do Egito com poder poderoso. Ele possui força comparável ao poder de um boi selvagem. Entenda esta verdade claramente. Não há absolutamente nenhum feitiço mágico ou encantamento que possa funcionar contra Jacó. Não há adivinhação ou leitura de sorte que possa prejudicar Israel. Deste dia em diante será dito de Jacó e Israel: olhem e vejam que coisas incríveis Deus fez por seu povo. Esta declaração era muito mais do que uma simples bênção de proteção. Era um escudo completo de imunidade divina. Nenhum feitiço lançado por qualquer feiticeiro, nenhuma magia negra realizada por qualquer praticante de artes malignas, nenhum esquema concebido por mentes humanas ou poderes demoníacos poderia tocar ou prejudicar a nação de Israel. As nações ao redor podiam se enfurecer e tramar o quanto quisessem. A aliança que Deus havia feito com seu povo permanecia absolutamente firme e inquebrantável. A frustração fervilhante do rei Balaque finalmente transbordou em desespero aberto. Se você se recusa a amaldiçoá-los como eu pedi, ele implorou ao profeta, então, pelo menos pare de abençoá-los. Não fale mais coisas boas sobre eles. Seu apelo patético revelou quão desesperada e sem esperança sua situação havia se tornado. Sua esperança original estava desmoronando completamente sob o peso esmagador da palavra inquebrantável de Deus. Balaão só podia responder com o que havia se tornado inegavelmente óbvio para todos os presentes. Eu não te disse claramente desde o início?
Tudo o que o Senhor me fala, eu absolutamente devo fazer. Eu não tenho outra escolha. Porém, a determinação teimosa do rei Balaque ainda não estava completamente esgotada. Se a segunda montanha havia falhado em produzir a maldição desejada, então o rei se convenceu de que talvez uma terceira tentativa pudesse finalmente ter sucesso. O governante desesperado de Moabe faria mais um esforço, completamente falhando em perceber que a cada nova tentativa, Deus estava simplesmente magnificando sua própria glória e demonstrando mais claramente a completa futilidade de resistir à sua vontade soberana. A frustração do rei Balaque havia finalmente alcançado seu ponto de ruptura absoluto, porém, sua determinação desesperada ainda o impulsionava a tentar mais uma vez. Se duas montanhas diferentes haviam falhado em produzir a maldição que ele queria, então, talvez um terceiro local pudesse finalmente render as palavras destrutivas que ele ansiava ouvir. Agarrando-se a este último fio de esperança, o rei conduziu Balaão até o topo de uma montanha chamada Peor, uma elevação alta com vista para o deserto estéril se estendendo em direção ao horizonte distante. Mais uma vez, 7 altares foram cuidadosamente erguidos e construídos. Mais uma vez, 7 touros e 7 carneiros foram oferecidos como sacrifícios. Mais uma vez, fumaça subiu ao céu das ofertas queimadas. E mais uma vez, o céu acima permaneceu completamente imóvel diante de toda esta atividade religiosa. Desta vez, porém, algo verdadeiramente notável e diferente aconteceu. Balaão nem se deu ao trabalho de se retirar da presença do rei para buscar presságios ou sinais como havia feito antes. Em vez disso, o Espírito de Deus veio sobre ele diretamente com poder avassalador. E as palavras que fluíram de sua boca carregavam tal peso e autoridade que silenciaram todo o som através das colinas. Ouçam o oráculo de Balaão, filho de Beor. Ouçam o oráculo do homem cujos olhos espirituais foram abertos. Ouçam o oráculo daquele que claramente ouve as palavras do próprio Deus, que vê visões do Todo-Poderoso e cai diante de sua presença, porém cujos olhos permanecem descobertos e abertos para perceber. Quão belas e adoráveis são suas tendas, ó descendentes de Jacó! Quão maravilhosas são suas moradas, ó Israel! Elas se espalham como vales, se estendendo na distância. Elas aparecem como jardins bem regados, plantados ao lado de um rio fluindo. Elas se erguem como árvores de aloés fragrantes plantadas pelo próprio Senhor. Elas se elevam como poderosos cedros crescendo ao lado de águas abundantes. Água transbordará de seus baldes em abundância. Seus descendentes se multiplicarão e se espalharão por muitas terras perto de grandes águas. Seu rei se erguerá mais alto que o rei chamado Agag. Seu reino será elevado e exaltado acima de todos os outros. Isto não era nenhuma maldição de destruição. Esta era uma descrição de tirar o fôlego e gloriosa do futuro magnífico de Israel. Suas incontáveis tendas, longe de representar uma ameaça ao rei Balaque como ele imaginava, eram vistas como belas e preciosas aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Seu destino não era destruição, mas sim abundância, força e exaltação acima de todas as outras nações. Um grande rei se levantaria dentre seus descendentes, um governante muito maior e mais poderoso do que qualquer uma das nações vizinhas poderia produzir. Balaão continuou entregando sua mensagem profética com poder ainda maior. Deus traz este povo para fora do Egito com sua própria mão poderosa. Esta nação possui a força e o poder de um boi selvagem. Eles consumirão e devorarão as nações que se opõem a eles e se colocam como seus inimigos. Eles quebrarão os ossos daqueles que lutam contra eles. Eles perfurarão seus adversários com flechas mortais. Esta nação se agacha em força.
Eles se deitam como um leão poderoso. Quem ousaria despertá-los de seu descanso? Benditos são todos aqueles que abençoam este povo, e malditos são todos aqueles que os amaldiçoam. A antiga promessa da aliança que Deus havia originalmente dado a Abraão estava agora ecoando através da voz de Balaão, um profeta que havia originalmente vindo para amaldiçoar. O destino de Israel se estendia muito além da mera sobrevivência. Eles estavam destinados ao triunfo completo e total sobre todo o inimigo. Eles se ergueriam entre as nações como um leão poderoso que ninguém ousaria desafiar. Intocáveis por mãos humanas, protegidos completamente por decreto divino. O rei Balaque não podia mais suportar estas palavras. Em um ataque de fúria absoluta, ele bateu suas mãos violentamente. Eu te convoquei aqui para amaldiçoar meus inimigos, ele gritou, e 3 vezes seguidas você os abençoou em vez disso. Saia da minha vista imediatamente, fuja de volta para sua casa. Eu havia planejado te honrar com grande riqueza e posição, mas o Senhor te impediu de receber qualquer honra. Balaão havia testemunhado e experimentado poder divino demais para ser influenciado ou intimidado pela raiva de Balaque. Eu não disse claramente aos seus mensageiros quando eles vieram pela primeira vez à minha casa. Ele respondeu calmamente, eu não posso fazer nada além do que o Senhor ordena. O que quer que ele me fale, isso e somente isso devo eu falar. Porém, Balaão ainda não havia terminado com seu ministério profético em Moabe. Mais uma visão permanecia para ser entregue, uma profecia que se estenderia muito além das fronteiras de Moabe, muito além das fronteiras do próprio Israel, apontando com clareza inconfundível para a vinda de um rei diferente de qualquer outro que o mundo jamais havia visto. A raiva do rei Balaque ardia branca de fúria e frustração. Porém, Balaão tinha mais palavras para entregar. 3 vezes o profeta havia falado bênção sobre Israel. 3 vezes o rei havia sido publicamente humilhado diante de seus servos e oficiais. Agora, sob a influência direta e inspiração do Espírito de Deus, Balaão se preparou para entregar um oráculo final, uma profecia que ecoaria muito além das fronteiras de Moabe, muito além do tempo de vida de todos os presentes. O profeta ergueu seus olhos em direção ao acampamento distante de Israel e falou com uma voz, carregando autoridade solene e pesada. Ouçam o oráculo de Balaão, filho de Beor. Ouçam o oráculo do homem cujos olhos espirituais foram amplamente abertos. Ouçam o oráculo daquele que claramente ouve as palavras de Deus e possui conhecimento do Altíssimo. Ouçam o oráculo daquele que vê visões do Todo-Poderoso e cai diante de sua presença, porém cujos olhos permanecem abertos e descobertos. Eu o vejo, mas não no tempo presente. Eu o contemplo, mas ele não está perto de mim agora. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro real se levantará de Israel. Este governante vindouro esmagará a testa de Moabe. Ele derrubará e destruirá todos os descendentes de Sete. Edom será desapossado e conquistado. Seir também, a terra de seus inimigos, será desapossada. Enquanto isso, Israel agirá com grande força e valor. Um de Jacó exercerá domínio e governará. Ele destruirá os sobreviventes que permanecem nas cidades de seus inimigos. Estas palavras poderosas ficaram suspensas no ar, carregando dentro delas tanto glória magnífica quanto terrível julgamento. Para os ouvidos do rei Balaque, elas soavam como uma sentença de condenação, com sua própria nação especificamente nomeada como alvo do triunfo deste governante vindouro. Mas para Israel e para todos que mais tarde leriam estas palavras através dos séculos, esta profecia era uma bela prefiguração do Messias prometido. A estrela e o cetro real, que Balaão descreveu, apontavam inconfundivelmente para um rei muito maior do que qualquer outro que o mundo já conhecera.
Este governante vindouro se levantaria com poder para subjugar todo inimigo. Ele reinaria em perfeita justiça que nunca terminaria. Seu reino permaneceria para sempre. Muitos séculos depois, esta profecia antiga sussurraria através dos corredores da história de uma forma notável. Quando sábios viajaram das terras orientais, guiados por uma estrela brilhante no céu noturno, procurando pelo rei recém-nascido até chegarem à pequena cidade de Belém, eles estavam inconscientemente seguindo a trilha que a visão de Balaão havia primeiro aberto. A ironia desta situação é verdadeiramente profunda e digna de reflexão profunda. O profeta, que uma vez havia sido tentado por ofertas de riquezas do rei de Moabe, havia falado de um rei vindouro cujo reino eterno nunca poderia ser comprado com ouro ou prata. Este seria um domínio completamente inabalável por riqueza ou poder terreno. O rei Balaque ficou ali em silêncio furioso, completamente incapaz de fazer qualquer coisa para mudar o que havia sido declarado. Sua riqueza acumulada, seus altares cuidadosamente construídos, sua persistência teimosa, todos os seus esforços haviam completamente falhado. O que ele esperava comprar havia, em vez disso, proclamado sua própria queda eventual. O rei desesperado finalmente percebeu, embora tarde demais, que nenhum monarca terreno, nenhuma maldição falada, nenhuma ambição ou esquema humano poderia jamais derrubar o que Deus havia ordenado e decretado. Para Balaão, pessoalmente, esta profecia representava tanto um ponto alto, magnífico, quanto um aviso solene. Ele havia falado verdades muito maiores do que ele mesmo, palavras que alcançavam a própria eternidade. Porém, mesmo este profeta que havia entregue revelação tão poderosa mais tarde, tropeçaria e cairia em pecado sério, demonstrando quão frágil e vulnerável o coração humano pode ser. Mas a profecia em si permaneceu completamente intocada pelo fracasso humano. Ela permanecia inquebrantável e eterna, apontando diretamente para Cristo, o verdadeiro e legítimo Rei. A mensagem desta história continua a ressoar mesmo agora em nossos dias presentes. A bênção que Deus pronuncia não é temporária. Suas promessas nunca são incertas. Os reinos estabelecidos por mãos humanas sobem e caem através da história, mas o cetro de Israel permanece para sempre. A estrela que Balaão viu em sua visão ainda brilha intensamente. O Messias veio exatamente como prometido, e ele reina sobre toda a criação. O rei Balaque dispensou Balaão com amarga raiva e o mandou embora de mãos vazias. Porém, as palavras que haviam sido faladas nunca poderiam ser apagadas ou retiradas. A estrela e o cetro haviam sido oficialmente declarados diante de testemunhas, e a própria história testemunharia seu completo cumprimento. A estrada que levava a Moabe era originalmente destinada a se tornar o caminho de Balaão para glória, riqueza e honra. Em vez disso, ela se tornou um testemunho poderoso da absoluta soberania de Deus sobre todos os assuntos humanos. Considere a coleção improvável de testemunhas nesta história. Um profeta completamente cegado por sua própria ambição egoísta. Um rei tremendo de medo diante de sombras que ele não podia derrotar. Uma humilde jumenta cujos olhos permaneceram bem abertos às realidades celestiais. E um anjo parado pronto com uma espada desembainhada. Juntas, estas testemunhas revelam uma verdade que absolutamente não pode ser ignorada por ninguém. Nenhuma pessoa e nenhum poder pode jamais derrubar o que Deus abençoou. O rei Balaque tentou comprar uma maldição com seu tesouro de ouro, mas recebeu apenas bênção em troca. Ele tentou manipular o céu através de ritual religioso, mas ouviu julgamento declarado contra seu próprio reino em vez disso. Ele buscou desesperadamente silenciar a promessa dada a Israel.
Mas em vez disso, ouviu sobre uma estrela e um cetro destinados a se levantar e governar todas as nações da terra. Quanto mais intensamente ele resistia, mais claramente a vontade de Deus brilhava para todos verem. O próprio Balaão se coloca diante de nós como um espelho no qual podemos examinar nossos próprios corações. Ele ouviu a voz de Deus com notável clareza, porém seu coração continuava inclinado para o ouro e honra terrena. Ele orava as palavras certas e fazia os gestos religiosos certos, enquanto interiormente ansiava por permissão para fazer exatamente o que ele queria. Mesmo quando ele foi dramaticamente poupado através da misericórdia de uma jumenta e da contenção de um anjo, sua história serve como um lembrete de quão perigoso um coração dividido pode ser. A verdadeira obediência a Deus significa render todo desejo oculto à sua autoridade. Significa trazer até mesmo nossas esperanças e ambições secretas sob seu senhorio. E então, há a profunda ironia nesta história que humilha todos nós. A jumenta viu claramente o que o célebre profeta completamente perdeu. A voz menos esperada em toda a narrativa se tornou o instrumento escolhido de Deus para correção e aviso. Isto deveria nos lembrar que o Senhor pode usar qualquer um, até mesmo a mais simples e humilde criatura, para falar sua verdade quando ela precisa ser ouvida. A genuína autoridade espiritual vem da palavra que Deus dá, não dos títulos impressionantes que os humanos carregam. Para todos nós, vivendo hoje, a lição desta história permanece afiada e atemporal. Nós, como Balaão, alguma vez tentamos andar em ambas as estradas ao mesmo tempo, honrando a Deus com nossas palavras faladas, enquanto secretamente corremos atrás de nossas próprias ambições egoístas? Nós, como Balaque, alguma vez tentamos resistir ou lutar contra o que Deus já decretou e estabeleceu? Estas não são meramente questões antigas de um passado distante. Elas são desafios vivos que nos chamam a examinar nossos próprios corações honestamente. A profecia da estrela e do cetro nos aponta direta e inconfundivelmente para Cristo, o verdadeiro e eterno Rei. Ele é a luz que surgiu de Jacó, exatamente como prometido. Ele é o governante cujo domínio nunca terá fim. Submeter nossas vidas completamente a Ele é permanecer firmemente dentro de uma bênção que nunca pode ser quebrada por nenhuma força no universo. Amigo, se esta história agitou algo profundo dentro do seu espírito, não deixe esse sentimento desaparecer sem agir sobre ele. Reserve um tempo para refletir honestamente sobre para onde seu coração verdadeiramente se inclina. Traga cada área oculta de sua vida completamente sob a autoridade da sua vontade. Compartilhe esta mensagem poderosa com outros que desesperadamente precisam tanto de esperança quanto de correção em suas vidas. E se você deseja caminhar mais profundamente nas riquezas da Palavra de Deus conosco, inscreva-se neste canal e junte-se à nossa comunidade crescente, onde fé e verdade são proclamadas sem compromisso. Porque quando tudo estiver dito e feito, esta história antiga revela um Deus cuja vontade sempre prevalece no final, cuja palavra falada permanece firme para sempre e cuja bênção perdura por toda a eternidade.